continua fazendo até hoje. Amém. Eu sei que é uma situação difícil, que eu já passei por isso, e só quem passou sabe. No momento, eu me aposentei num mês. 13 dias depois eu planejei viajar, fazer tantas coisas, né? Estou livre do trabalho. E, de repente, eu fiz um check-up. E quando eu vi, estava com CA, né? E aí foi um desespero. Eu falei, meu Deus, eu trabalhei 31 anos cuidando de pessoas, inclusive vi várias pessoas com esse mesmo problema. E agora vai acontecer comigo. E aí a gente fica assim desesperado, porque nós somos humanos, nós temos fé, mas na hora da dificuldade, do vale, a gente treme nas bases. Não adianta eu dizer para você que é fácil, que pelo fato de eu crer em Deus, de eu glorificar a Deus, que é fácil. Não, não é. E eu passei por um tormento, primeiro psicológico. Quando eu cheguei, que a médica virou para mim, você tem que ter condição de operar, porque se for pelo SUS vai demorar. E era 28.380. Eu falei, misericórdia, mas eu falei, Deus proverá. E Deus proveu mesmo. Com 8 dias que ela me deu prazo para mim estar com dinheiro para me operar, tinha dinheiro suficiente para me fazer exame por mais de um ano na minha conta. Que meus familiares, as pessoas que me conheciam, fizeram isso aí, usado por quem? Por Deus. Porque nós aqui na terra, nós somos assim, usados por Deus segundo a vontade de Deus. Não precisa eu não precisei em momento nenhum pedir R$1 a ninguém. Deus proveu toda a situação. E aí eu fui para operar, operei. Tinha pagado 3 diárias lá no URO. Só precisou ficar 2 dias. Ela falou, não, você vai para casa por causa de infecção, hospital, eu quero ver você bem. Pensei no intestino, eu tinha um medo de botar aquela bolsa, né? É uma bolsa de colostomia, né? Eu falei, meu Deus, vai fazer isso em mim. Minha cirurgia foi uma benção. Graças a Deus, não precisei em momento nenhum. Posso mostrar com orgulho por onde tirou 18 centímetros do meu intestino. Tá vendo? Tinha um furinho aqui e outro aqui também. Mas desapareceu, só ficou esse aqui. 18 centímetros. E tirou a parte, ela falou assim, sua mãe tem gordura por fora, mas por dentro o intestino dela é livre. Não tem gordura. Eu falei, glória a Deus. Aí fiz. Depois eu fui fazer os tratamentos, as químicas, né? Quando eu comecei a fazer o cuidado de Deus e o livramento que Deus me deu. Primeira vez que eu fui fazer, eu fui beber água quando cheguei em casa, que eles mandam eu tomar bastante água. Quando eu virei, sufocou. Parece que tinha tampado, que eu estava tendo um edema de glória. E aí eu fiquei, quando você está engasgando? Mas aí eu fui bebendo de pouquinho em pouquinho, que o médico falou, tem que beber. E eu fazia assim bebendo. Na segunda vez, quando eu desci do carro para chegar em casa, eu estava vindo conversando com minha filha. São 4 horas lá, aquilo ali. Quando eu estava vindo conversando, eu fiquei rouca de uma hora para outra. Não conseguia falar mais nada. Ela falou, mãe, pare de falar, que a senhora está rouca. Quando eu desci do carro, eu tremia dos pés à cabeça. Mas tremou mesmo, para você ficar assim. Falei, glória a Deus. Eu só vou ficar aqui até o dia que Deus permitir. Aí foi, na terceira vez, o cuidado de Deus. Eu estava dentro do hospital. Quando eu estava terminando de tomar, eu falei assim, moça, minhas pernas estão pegando fogo. E tem mais de 2.000 agulhas me furando daqui para baixo. Quando ela botou os aparelhos que ela negociou, já ligou para o maqueiro e o maqueiro já me levava para a UTI. Eu já estava com falta de ar também, né? Pressão 222/16. A glicemia foi para 500 e tanto. E eu nem era diabética. Aí eu estava dando um choque anafilático. Aí fiquei lá, internada. Aí suspenderam a quimioterapia. Aí eu só fiquei, aí já estava. Aí eu só fiquei fazendo a oral que eu fiz durante 8 meses. Aí quando eu pegava, toda vez que eu pegava o remédio, eu colocava na minha mão e eu consagrava a Deus. Amém. Eu falava, Senhor, que seja para a minha cura, que não venha fazer nada no meu corpo. Meu corpo é templo de Deus. E eu consagrava de manhã e de tarde.
tomava 5 de manhã e 4 à tarde. Os comprimidos eram desse tamanho. Só pela misericórdia de Deus. Tomei. Aí eu achei que eu estava muito fraca lá em Conquista, porque lá eu não andava, eu só ficava, descia as escadas, que meu quarto era na parte de cima, descia cá embaixo e deitava no sofá. E eu estava olhando meus dedos aqui, estava ficando tudo preto. E as pontas dos dedos do pé. Falei, tem alguma coisa errada. Eu liguei para o médico. Aí ele falou assim, mas a quimioterapia eu já te expliquei. É assim, mata as células boas e as ruins também. Mas você vai ficar boa. Isso vai passar. Eu vim embora para Itambé. Quando eu cheguei em Itambé, eu falei, eu vou fazer alguma coisa, que eu não aguento ficar parada. Me dava aquele cansaço que eu segurava na parede, sem aguentar mesmo. Aí eu tô lavando o quintal, minha menina liga para mim, mãe, a senhora tem que subir para Conquista agora. Chegou uma tomografia, uma ressonância da senhora, a senhora está com um trombo no pulmão. Aí eu subi para... Mas a misericórdia de Deus, tão linda a bondade de Deus, que eu não senti uma dor desse trombo no pulmão. Aí fiquei tomando até hoje. 2 anos e tanto, eu ainda tomo remédio, xarel, para trombose. Aí quando foi um dia, eu senti uma tontura. Falei, misericórdia, o que é? Será que é a pressão? Eu olhei, nada. Eu tinha o oxímetro, tinha o glicosímetro. Olhei tudo, não era. Aí eu falei, tem que passar no neuro. Aí fui para Conquista. Quando eu passei no Dr. Philip Glass, aí ele passou os exames para mim, eu fiz uma ressonância. Quando fiz a ressonância, ele falou, menina, você tem uma fé, né? Eu falei, eu tenho um Deus vivo que cuida de mim. Por quê, doutor? Ele falou assim, você tem um trombo na cabeça. Meu Deus. E esse trombo está parcialmente canalizado. Eu falei, glória a Deus, Deus segurou. Porque se ele descesse, eu tinha morrido na hora. Mas tudo eu quero te dizer é o seguinte, que Deus tem um propósito na nossa vida. Nenhum deserto é para sempre. É uma passagem. Todos nós vamos passar pelo vale. Um dia um vai ter CA, um dia um vai ter problema cardíaco, um dia um vai ter diabetes, vai amputar a perna, um dia um vai ter qualquer hemorragia e vai embora esvaziado em sangue. Então, nosso problema, que não é nosso, é do inimigo, que ele tentou contra a minha vida, que eu percebi, que são várias as investidas, né? Mas que eu percebi foi nessas quimioterapias, foi nesses trombos, mas Deus não permitiu que eu ficasse, que podia ter dado um AVC, né? Carlinhos, você é médica, você sabe, com esse trombo aí. Esse trombo que foi dissolvido durante 6 meses de meu pulmão, que não houve cicatrização, que ele foi dissolvido, que se fosse um grãozinho do tamanho de uma agulha para meu coração, eu teria morrido naquela hora. Mas eu sei que todos nós temos uma vida e Deus tem um propósito na nossa vida. Nossa vida foi criada para glorificar o Senhor, né? Para glorificar. Aí eu me lembro de uma passagem de um cego, de nascença, em que os apóstolos de Jesus perguntou, Senhor, foi ele que pecou ou foram os pais dele? Aí Jesus falou, não, foi para que a glória do Senhor acontecesse, né? Glória a Deus. Na vida dele. Então, do mesmo jeito, nós fomos premiadas. Nós fomos premiadas. Amém. Porque Deus está usando nossa vida para que alguma coisa, algum de nós, de nossa família se achegue a nós, para que um milagre possa ocorrer e nós glorificarmos ao Senhor. Amém. Né? Porque o povo fala assim, não tem cura, não tem isso aqui. Para Deus não tem isso, não existe isso, não. Nosso Deus levantou Lázaro com mais de 3 dias internado, né? 4 dias internado, já podre, você sabe que saiu de lá andando, né? Enrolado nos panos, vivo. Deus curou aquele cego de nascença, para quê? Não tinha necessidade daquele homem estar ali, porque tem muitas pessoas que acham que pelo fato de você ter uma doença grave, que você pecou, ou que alguém de sua família pecou, e não é isso. É porque todos nós nascemos para o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. E é nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que eu sempre falo com meus meninos, não tenha medo,
eu vou estar aqui nessa terra até o dia que Deus permitir. Não vou dizer para os irmãos que às vezes não dá um apertozinho no coração, não. De 6 em 6 anos, de ano em ano, quando a gente vai fazer, passa pelo tubo, né? Aquele tubão, que é aquele barulho insuportável na cabeça e no corpo. Mas a gente tem que passar. Quando vai pegar os resultados, né? Por exemplo, eu já tive bronquite asmática quando criança, então eu faço esses exames tudo com acompanhamento de um médico anestésico, e ele fala comigo, olha, não se preocupe, se der qualquer problema aqui, eu estou aqui para reverter a situação. Eu falo, quem tá é Deus, Deus te usa. Deus te usa. Aí eu falei com ele falou assim, pois é, mas eu e Deus, nós estamos aqui, que a gente é instrumento na mão de Deus, não é? Você já me falou, eu falei, vocês são instrumento na mão de Deus, e eu também sou instrumento na mão de Deus. O dia que Deus quiser me chamar, Deus vai me chamar. Não é que a gente quer ir, não. A gente quer ficar aqui, quer ver os filhos crescer, quer ver os netos crescer, quer ver uma vida... Porque nós temos medo do desconhecido. Então, a gente fica naquela cinza. Por que eu ir? Não, eu quero ficar aqui com os meus, que eu amo. Mas no dia que Deus quiser me levar, Ele vai me levar. Ele vai me levar. E esse deserto vai passar. É igual você falou, pastor. É só uma caminhada. Uns vai demorar mais e outros vai demorar menos. Mas nós temos que passar por esse deserto, por esse vale. E eu falo assim, ó, Marlene, toda vez que eu vou fazer um exame, que eu vou fazer cirurgia, eu falo assim, Jesus, segura em minha mão. Eu estou com medo, pai. Eu estou com medo, segura em minha mão. Que eu não vou dizer que eu estou forte, porque eu estou, o coração está apertado. Segura em minha mão. E aí quando você fala assim, que você deita, ou então quando eu não tenho nada a falar, que eu já perdi até as palavras, eu fico assim, Jesus, 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 só clamando o nome de Jesus. Aleluia. Até eu sair de lá, quando sair, já estou boa. E graças a Deus, irmã, eu não sinto nada. Só para você ter uma ideia, que eu nem tomei as 10 quimioterapias. Tomei 3 e 8 foi a outra. Como é que chama? Iodoterapia. Imunoterapia, eu não tomei porque eu tenho várias alergias e algumas coisas, sabe? Mas eu falei porque Deus não permitiu que eu chegasse a tomar nenhuma delas, entendeu? E se precisasse tomar, eu ia tomar também, você tá entendendo? Mas tudo Deus tem um propósito, tudo. Então não tenha medo, só confia. Eu falava, Senhor, eu quero dormir, eu quero descansar. Agora uma coisa que você faz é assim, se tiver sem vontade de comer, manda bater no liquidificador e beba. Que a gente também tem que orar e vigiar. Eu não posso esperar um milagre e não fazer nada por mim, entendeu? Nosso corpo não é templo de Deus, você tem que fortalecer. Porque essa doença não habita em corpo nutrido. Um dos principais sintomas é porque às vezes a gente come várias coisas, mas a gente está desnutrido de alguma outra substância, né? E tudo isso contribui. Então, coma, tá sem fome, filho, bate no liquidificador, deixa mais rápido, porque engolir é mais fácil do que mastigar. Entendeu? E é cuidar do seu corpo. É nesse sentido. Cuidar, tomar os remédios. Vai ser ruim tomar remédio? Quem gosta de tomar remédio? Gosta de tomar agulhada? Ninguém gosta. Mas nós fazemos isso porque nós temos que cuidar do nosso corpo, porque nosso corpo é templo de Deus. Amém. Né? Então eu agradeço a oportunidade e vim aqui com o intuito de lhe dar força e lhe dizer que tem 2 anos que geralmente fala, cientificamente falando, pessoas com tumores no intestino, que tira tumor no intestino, tem uma vida assim, vamos dizer assim, 2 anos. Expectativa, uma expectativa de vida. de vida até 2 anos. Eu já tenho 2 anos e vai fazer 5 meses agora, né? Amém. Para a honra e glória do Senhor. Amém. E se Deus permitir, vou viver Vai mais. viver muito mais. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Amém. Agradecendo a todos por estar aqui em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por tudo que aconteceu aqui neste lugar. Nós queremos te louvar, meu Deus, pelos teus servos que aqui vieram, pela tua serva que nos recebeu, a sua família. Derrama do teu poder. O Senhor manifeste em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.